mais um vídeo, Alfabetização, Estratégias de Ensino, por Cleusa Passos. Hoje eu vou trazer para vocês estratégias de alfabetização, estratégias para começar a alfabetizar. Muitas pessoas têm aquele discurso: eu devo alfabetizar na educação infantil ou tenho que começar a alfabetização do primeiro ano? Essa pergunta, se você está fazendo, você está se boicotando. Você está se boicotando ao estudo, porque quando a gente entende mesmo o processo de alfabetização, a gente não pergunta quando vai iniciar a alfabetização. Tá bom, não entendeu, né? Ficou na dúvida. Preste atenção que eu vou mostrar para vocês quais as estratégias de ensino para que todos os seus alunos da sala possam ser alfabetizados. Eu sou Cleusa Passos e se você não é inscrito no meu canal, eu peço a você que se inscreva. E se você é inscrito a tempo, verifique se sua inscrição ainda está ativada, tá bom? E eu já vou te pedindo, porque esse vídeo vai ser tão bom, tão gostoso, para os alfabetizadores, é claro. Tão bom, tão gostoso, que eu já vou pedindo para você dar um like. Dá um like aí para você não esquecer agora, tá bom? Bom, quando a conversa é sobre alfabetização, logo pensamos no alfabeto, em ensinar a ler e a escrever. Mas o que as pessoas devem entender é que o aluno primeiro precisa aprender a ouvir, escutar e entender. É o primeiro pilar da educação, aprender a conhecer. As letras representam as unidades de som chamadas fonemas. O primeiro passo para dominar os fonemas e, posteriormente, o princípio alfabético é saber distinguir sons, identificar o timbre, a posição da fonte sonora é habilidade indispensável para que os alunos desenvolvam a sensibilidade de distinção sonora. Aprendendo a ouvir, discriminação de sons. Gente, eu tenho que ensinar a discriminar os sons? Mas como? Tudo isso que eu falei para vocês, identificar o timbre, a posição da fonte, dominar os fonemas, os chamados fonemas que representam as unidades de som. E quando a conversa é sobre alfabetização, vamos pensar no alfabeto. A primeira estratégia que eu vou ensinar para vocês é o professor explica e demonstra. Então, vamos visualizar o que eu estou falando. Eu queria gravar o videozinho, mas não dá porque não tem criança de primeiro aninho ou educação infantil em escola. Então, não dá para a gente gravar Não dá para gravar. Então, vamos aprender a contar as palavras das frases. Então, coisas do nosso dia a dia. Bom dia é uma frase. Bom é uma palavra e dia é outra palavra. Ouçam e observem. Boa tarde. Eu vou levantar um dedo para cada palavra. Boa tarde. 1, 2. A frase boa tarde tem duas palavras. Vou repetir a frase e levantar um dedo para cada palavra. Boa tarde. Para cada palavra dita, levante um dedo. E agora vamos praticar juntos, professor e alunos. Agora repitam comigo a frase: eu amo aprender. E levantem um dedo para cada palavra. Toque e conte os dedos levantados. Eu amo aprender. 1, 2, 3. Quantas palavras essa frase tem?
Alunos praticam em conjunto. Agora é a vez de vocês. Digam a frase. Eu gosto de pular. E levantem um dedo para cada palavra na frase. Eu gosto de pular. Contem os dedos. 1, 2, 3, 4. Quantas palavras essa frase tem? 4? Muito bem, essa frase tem 4 palavras. Prática individual. Alunos praticam em conjunto. Repita com a frase. Nós vamos brincar. Realize a estratégia utilizando diversas frases com mais e menos palavras. Quando os alunos contarem consistentemente o número correto de palavras em uma frase, repita a prática individualmente utilizando outras frases. Pratique mais vezes com os alunos que apresentaram dificuldades ou cometeram erros. Sugestão de suporte para erros e dificuldades esperadas. Verifique se os alunos estão levantando um dedo para cada palavra. Se um erro for cometido, repita as etapas explicando, modelando e proporcionando outras oportunidades de prática. Se as dificuldades persistirem, apresente uma frase de 2 palavras ou escreva no quadro a frase dita e conte novamente as palavras. Agora, você pode fazer variações e adaptações. Você pode utilizar objetos manipulativos para contar, cada um equivalendo a uma palavra. É importante usar objetos maiores para as palavras, menores para as sílabas e ainda menores para os sons. Você pode utilizar também outros movimentos do corpo para contar as palavras. Por exemplo, eu posso falar uma frase e bater palmas. Eu amo você. Eu bati 3 palmas, né? Eu posso estar pulando corda. Eu amo você. Eu posso estar batendo pé. Eu amo você. E peça para que as crianças façam um desenho em papel para cada palavra da frase. Por exemplo, para uma frase de 3 palavras, os alunos podem desenhar 3 círculos, 3 quadrados, 3x ou 3 linhas. Isso vai depender de você, o que você quer pedir. Às vezes a gente olha lá na sala, a gente lembra, eles estão trabalhando, agora eu estou trabalhando também formas geométricas. Eu posso colocar. Se eles ainda já sabem os números até 10, podem escrever o número de palavras que tem a frase. Muito legal. Eu sei que você, depois que a gente ouve uma ideia, surgem outras ideias. Não é assim que acontece com o professor? E a consciência de sílabas? Agora que as crianças têm consciência das palavras, vamos dar um pulo, um passo além e ensiná-las que as palavras também podem ser subdivididas em segmentos menores, que são as sílabas. Nossa, essa parte, gente, é importantíssima. Então, o professor explica e demonstra. As palavras são formadas por pequenas partes chamadas sílabas. Nós vamos contar as sílabas das palavras. Ouçam e observem. Bola. Eu vou bater uma palma para cada sílaba que eu disser. Bola. Eu bati 2 palmas, então a palavra bola tem 2 sílabas. Agora, professor e alunos praticam juntos. Digam comigo, jogo. Agora, lentamente digam jogo e batam uma palma para cada sílaba. Jogo. Quantas sílabas tem em jogo? 2. Muito bem. A palavra jogo tem 2 sílabas. Repita com a palavra comida. Comida. Quantas sílabas tem comida? Muito bem.
3 sílabas. Alunos praticam em conjunto. Agora é a vez de vocês. Levantem lentamente, digam cabelo e batam uma palma para cada sílaba. Cabelo. Quantas sílabas tem a palavra cabelo? 3. Muito bem. A palavra cabelo tem 3 sílabas. A sugestão de suporte é você verificar se todos os alunos estão batendo uma palma por sílaba. Se um erro for cometido, repita as etapas explicando, modelando e fornecendo outras oportunidades de prática. Nas variações e adaptações, use outros recursos para demonstrar o número de sílabas em uma palavra. Por exemplo, batidas no braço, mover cartões numerados, pode escrever no quadro figuras geométricas as sílabas das palavras, como dentro de quadrados ou de círculos. Você pode atribuir também cada sílaba de uma palavra a um aluno diferente e peça que cada um pronuncie em sequência a respectiva sílaba, formando assim a palavra. Pode dar voltinha com os alunos. Se for uma palavra com 2 sílabas, eles andam de mãos dadas. Se for com 3, se for com 4. É muito legal essa atividade, muito gostosa. E realize a estratégia utilizando palavras com quantidades diferentes de sílaba. Confira os recursos adicionais disponíveis no Sora. Quando os alunos contarem consistentemente o número de sílabas na palavra, repita a prática individualmente, utilizando outras palavras. Pratique mais vezes com os alunos que apresentaram dificuldades ou cometeram erros. Você tem que prestar bastante atenção, porque se você quer alfabetizar toda uma turma, todos eles precisam acertar essas atividades. Essas atividades devem ser repetidas pelo menos todos os dias para que eles possam mesmo aprender, tá bom? Ter um ouvido atento é fundamental para organizar mentalmente os sons na fala. Na educação infantil e no primeiro ano do ensino fundamental, é importante que essa percepção seja estimulada todos os dias, com exercícios simples que podem ser realizados a qualquer momento. Isso significa brincar com as palavras. E a consciência de sílabas é um componente da consciência dos sons da fala. Essa percepção, aos poucos, dirige-se para as partes que formam as palavras, que se repetem na fala do nosso dia a dia. As palavras internalizadas começam a ser divididas em sílabas. Bater palmas é uma estratégia eficaz e muito utilizada no cotidiano da sala de aula. Também temos outras estratégias eficazes, mais silenciosa. Apoiar o queixo sobre a ponta dos dedos, indicador e médio. As crianças devem pronunciar a palavra e contar os movimentos do queixo para descobrir quantas sílabas a palavra tem. A pronúncia pode ser exagerada para o movimento do queixo ficar mais evidente. E para as crianças, o conceito de sílaba pode ser muito abstrato. Por isso, podemos dizer-lhes que as palavras são divididas em pedaços chamados sílabas. A separação silábica auxilia a criança posteriormente a pronunciar palavras desconhecidas. E, por fim, ao aplicar atividades de consciência silábica, dê preferência de início às palavras que as crianças já conhecem. Além disso, pronuncie de modo claro e distinto. É importante que os alunos se sintam confortáveis ao separar ou juntar sílabas. Agora nós vamos falar sobre a consciência de aliterações. Bom, consciência de aliterações. Nós vamos identificar aliterações. A aliteração acontece quando 2 ou mais palavras têm sons
consonantais parecidos, geralmente no começo, por exemplo. Pato, palhaço e pipoca começam com o mesmo som. Bola, banana e boca também começam com o mesmo som. O mesmo acontece com o rato roeu a roupa do rei de Roma. Vamos ver se gato e lama começam com o mesmo som? Com qual som começa gato? Com G. E com qual som começa lama? Com L. Então, gato e lama começam com o mesmo som? Não. Agora vejamos se gato e gota começam com o mesmo som. Com qual som começa o gato? Com G. E com qual som começa o gota? Com G. Então, gato e gota começam com o mesmo som. Sim, gato e gota têm o mesmo som consonantal. Então, formam a literação. Entenderam que é uma literação? Temos aliterações quando duas ou mais palavras têm sons consonantais parecidos, geralmente no começo. Naturalmente, o importante aqui não é apresentar às crianças o termo aliteração em si, mas ajudá-las a perceber quais grupos de palavras contêm a parte inicial semelhante. Então, professor e alunos praticam juntos. Repitam comigo: lata, lua, lado e louça. Lata, lua, lado e louça. Com qual som começa lata? Com L. Com qual som começa lua? Com L. Com qual som começa lado? Com L. Com qual som começa louça? Com L. Formam a literação? Sim, muito bem. Lato, lua, lado e louça formam alienação. Têm o mesmo som inicial. Repita com as palavras mato, moça, muro e mico. E assim você pode usar sua criatividade com os nomes dos alunos da sala, com as cores, com as frutas. E você vai brincando com seu aluno até que todos consigam identificar os sons iniciais das palavras. A prática individual. Quando os alunos contarem consistentemente o número de sílabas na palavra, repita a palavra individualmente utilizando outras palavras. Pratique mais vezes com os alunos que apresentaram dificuldades ou cometeram erros. Não deixe nenhum aluno para trás. E a sugestão de suporte para erros e dificuldade esperada? É verificar se os alunos estão batendo uma palma por sílaba e, se um erro for cometido, repita as etapas explicando, modelando e fornecendo outras oportunidades de prática. Nas variações e adaptações, peça aos alunos que selecionem entre 5 palavras a que não faz aliteração. Cadeira, casa, cabra, teto e coelho. Você pega 4 palavras com a mesma letra e uma sem iniciar, para eles identificarem qual que não inicia igual. Peça aos alunos para formarem uma frase com 2 ou 3 palavras em aliteração. Sugira as palavras, caso seja necessário, tá, gente? Pode sugerir. Os alunos conseguem identificar a aliteração? Caso os alunos tenham dificuldade em identificar as aliterações, repita várias vezes a prática com grupos de 2 palavras. Contudo, quando apresentado de maneira explícita, acreditamos que seus alunos vão tirar de letra. E se isso acontecer, recomendamos que você aumente progressivamente o número de palavras a cada vez para que eles identifiquem oralmente a aliteração. E veja só que interessante. Além de consolidar o conhecimento de aliteração e ampliar o vocabulário, memorizar e repetir os grupos de palavras vai auxiliar a desenvolver a memória de trabalho, uma função executiva importante para a vida de toda criança. Essa estratégia pode ser desafiadora, pois ao realizá-la, seu aluno estará desenvolvendo 2 habilidades: a consciência de aliteração
e isolamento de sons. Além disso, prepara para habilidades que serão adquiridas em estratégias subsequentes. Olha a atenção das habilidades que vão ser desenvolvidas. Identificar a literação é mais uma maneira interessante de chamar a atenção das crianças para a sonoridade das palavras. Essa aula tem também o potencial de ampliar o vocabulário, estimular a criatividade e trabalhar a memória de curto prazo de seus alunos. Que a memória de curto prazo ela é importantíssima também. E a consciência de rimas, produzir rimas, reconhecê-las, em um poema é um exercício atraente para as crianças. Eu nem vou me ater tanto a explicar essa estratégia, porque essa estratégia ela é muito bem feita, né? Porque a gente pode pegar, gente, várias musiquinhas que já são lá do mundo deles mesmo, ou parlendas, poemas, e aí você vai lembrando das rimas. Batatinha quando nasce esparrama pelo chão, mamãezinha quando dorme põe a mão no coração. Então, nós temos como referência vários poemas, várias parlendas, histórias contadas que têm rima. E as rimas elas atraem pelo ritmo e trazem uma diversão para os alunos. A consciência de rimas é um dos componentes da consciência fonológica, consiste na habilidade de reconhecer rimas e, a partir daí, produzi-las. Então, ele aprende a conhecer as sílabas e acaba produzindo as sílabas. Aí está a importância do seu papel, professor. Você pode explorar oralmente com seus alunos versinhos e quadrinhas em todas as aulas. Podem ser só 10 ou 15 minutos. Com essa coleção na cabeça, a criança produzirá rimas facilmente e ampliará seu vocabulário. E agora a gente vai falar do isolamento de sons. Isolar os sons da palavra é uma habilidade que deve ser ensinada explicitamente. Para ficar mais didática, você pode dividir essa estratégia em duas partes. Ensinar primeiro o isolamento do som inicial, geralmente mais fácil de identificar. E depois que as crianças tiverem segurança, ensinar o isolamento do som final. É importante que haja uma progressão. Primeiro se toma consciência de que as frases são formadas por palavras, depois de que as palavras são formadas por sílabas e, finalmente, por sons das letras, os quais são chamadas de fonemas. Olha, importantíssima. Para que esse vídeo não fique muito longo, eu não estarei dando o exemplo, porque fica bem claro e eu acredito que você consegue identificar várias brincadeiras, né? E a síntese de sons. E a manipulação dos sons da fala pode ser feita de várias maneiras. Sintetizar os sons significa reuni-los para formar uma palavra. Esta é uma habilidade eficaz que utilizamos com frequência quando lemos palavras que não conhecemos. Para as crianças, não é tão simples sintetizar os sons das palavras. Por isso, uma boa ideia é brincar dizendo que vocês vão decifrar um código de fala. Lembre-se de começar usando palavras com sons que as crianças já conheçam. Você também pode variar a brincadeira do telefone sem fio. Forme pares com as crianças, assim a brincadeira fica mais fácil. Pronuncie os sons de uma palavra e as crianças devem cochichar a palavra para o par. Aplique essa estratégia o quanto for necessário, pois essa é uma habilidade essencial. À medida que as crianças sentirem segurança para realizar a síntese dos sons oralmente, apresente letras impressas para um ensino mais eficaz. Utilize também a caligrafia para complementar as atividades de consciência fonêmica. Então, à medida que o aluno vai identificando o som, até o velho ditado, gente, nossa, dá um efeito muito bom.
Pegue palavras do coisa, fala bola no ouvido de uma e ela vai cochichar no ouvido e outra vai cochichando, até chegar a última criança que vai falar no seu ouvido novamente. Depois que todos cochicharam, vamos tentar escrever a palavra no quadro. Como ouviram? Se você falou bola, vamos então, se terminou a palavra bola, muito bem, todos ouviram muito bem, né? Se não terminou, você tem que fazer de novo, até que eles aprendam a ouvir e a transmitir o que ouviram, tá bom? E aí, faça as letras da palavra bola no quadro. Qual será a primeira letra? B. A segunda? O. A terceira? L. A quarta? A. Então, formou a palavra bola. Muito bom. E a segmentação de sons? É o oposto da síntese, gente. O que vocês fizeram antes foi a síntese, agora é, portanto, outra maneira de manipular os sons. Segmentar significa dividir as palavras em seus sons individuais. É importante iniciar a prática utilizando palavras que as crianças já conheçam. Manipular fonemas juntamente com letras também pode contribuir para o sucesso na leitura. É importante pronunciar com lentidão e clareza os sons da palavra. Os dedos são recursos visuais que ajudam a identificar a quantidade de fonemas, mas você também pode ser criativo e encontrar outros modos para contar. As crianças podem dar pulinhos, levantar os joelhos ou até manipular objetos. Observe com atenção os alunos que têm dificuldade ou os que cometem erros. Antes de aumentar o nível de complexidade, verifique se as crianças estão seguras, segmentando as palavras. Bom, parabéns por assistir, professor. Aprendendo a ouvir, aborda as competências de ouvir, identificar e manipular sons da fala. Essas estratégias de ensino são importantíssimas porque trabalham nos primeiros passos para se garantir o sucesso da alfabetização das crianças. Lembre-se de diversificar as estratégias para tornar as atividades mais interessantes para seus alunos. As habilidades ensinadas até aqui estarão aliadas às outras habilidades fundamentais para a leitura, ou seja, ao conhecimento alfabético, à fluência, ao vocabulário, à compreensão. Beijos no coração, até o próximo post e comente, por favor. E não esqueça, né, gente? Se você observa, se você deu like no começo. E eu coloquei o sininho aqui para você lembrar que se você já é inscrito, deve ativar o sininho para cada vídeo você receber uma notificação e assistir.